Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero continuar aquele vídeo lá de Romanos, Gálatas, pensando em Romanos, Gálatas e Calvinismo. É a continuação, só que o título eu vou mudar. Eu vou fazer de uma maneira mais estratégica. Seria agora o vídeo número 16. Só que eu vou mudar o título do vídeo. Vou estar falando agora que é uma continuação daquele vídeo. Vou deixar o link do vídeo da parte número 1 na descrição. Para quê? Para que eu possa fazer uma sessão à parte. Aí os irmãos, através do título, podem entrar nesse vídeo, pode assistir esse vídeo tranquilamente e aí com certeza vai ficar motivado aí para a primeira parte do vídeo. Não é necessário escutar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na número 15 e poder assistir esse vídeo, tá certo? Para vocês que já chegaram até o vídeo número 15 e que já estão entendendo muitas coisas, vocês vão ter que ter só um pouquinho de paciência para eu repetir algumas expressões, recapitular algumas coisinhas de maneira rápida. Para você que chegou nesse vídeo agora e não vai entender muito o que eu vou falar, eu vou fazer de uma maneira que você possa entender. Vou dar algumas explicações para os irmãos, aquela introduçãozinha, né, para me animar. Essa introdução serve até para me animar e para até chamar a atenção de alguns irmãos que eu gosto. Chama a minha atenção, Deus chamou a minha atenção, então chama a atenção dos irmãos através da mensagem. Tem que ter essa introduçãozinha, tá? Vai aí uns 10 minutos só para a introdução. Então, aguenta firme. Então, conforme eu for repetindo as coisas, alguns pontos dos vídeos passados, conforme eu for repetindo e acrescentando detalhes, eu tenho que repetir para até mesmo me ajudar a remontar a mensagem. E acrescentar detalhes pensando nos irmãos que estão continuando e estão animados para assistir, né? Depois desse vídeo aqui, eu vou continuar por Romanos 7. Lembra que a gente parou em Romanos 7? O vídeo número 15, eu fiz uma leitura de Romanos 7 e levantei aquelas questões incríveis. Vou continuar por ali, só que esse daqui é a continuação para vocês também. É a primeira parte para quem chegou, a continuação para vocês. É estratégico, título diferente, não vai ter parte número 16, a pessoa não vai levar um susto, né? Vai chegar, vai assistir esse vídeo aqui. Mas, como eu tive acréscimos em Romanos 3, eu quero que vocês assistam esse vídeo com paciência. E vou deixar um link na descrição de um estudo que eu escutei no YouTube esses dias. E ó, meu queixo caiu no chão. Literalmente, meu queixo caiu no chão. O pastor, na mensagem, não se declarou calvinista, mas a mensagem dele toda é calvinista. Eu nem quis saber se ele é calvinista ou não, porque a mensagem dele é calvinista. Se ele disser que não é calvinista, pior ainda. Vou deixar o link na descrição. Ele tá dando um estudo de Romanos 3. Eu quero que vocês assistam esse vídeo até o fim. Eu assisti até o fim. E eu fiquei impressionado. A mensagem da Bíblia, hoje eu posso chamar ela de mensagem secreta. Eles não compreendem. É uma sucessão de distorções que ele faz em Romanos 3. Ele cria pensamentos malignos e coloca na mente da pessoa. Irmãos, o calvinismo, se você é calvinista, não posso fazer nada. Eu vou falar o que eu entendo da palavra. E você quer comentar alguma coisa aí? Assista primeiro o vídeo, pelo menos esse. Aí depois você comenta, não vai ser insensato. Pelo comentário eu sei se você assistiu ou não. Aí eu removo ou não. Calvinismo, ele é uma programação. É um programa, uma programação e tem vírus nela. E essa programação está aí no YouTube. Tem pessoas ajudando a instalar ela na cabeça das pessoas. Os mais eminentes é Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Eles têm o programa. O programa é um editor de textos. Você vai ganhar esse programa, então você vai começar a editar a Bíblia. Vai começar a corrigir, cortar textos, emendar um no outro, tirar o pano de fundo. Festa já se cumpriu em Cristo. Para que falar de festa? Vai começar a anular milênio. O milênio já está acontecendo agora. Vai virar um Paulo Júnior da vida nos dias de hoje. É um editor de vídeo, então, mas está com vírus. Quando você instalar ele na sua mente, o vírus vai se manifestar. E para instalar esse programa, já tem as pessoas ajudando você a instalar gratuitamente. Mas eu tenho antivírus, irmão. Eu tenho, porque não é eu que tenho. A palavra já previa isso e tem um antivírus para todas essas coisas. Sua mente, quando você instalar o programa calvinista, sua mente vai ficar bloqueada. Você quer mudar a página e não consegue, vai ficar lento. Você vai ver, vai ficar uma pessoa arrogante, vai torcer a justiça de Deus. Vai falar, você está julgando as coisas conforme o conceito humano, que nem eu ouvi nessa pregação de Romanos 3. Ele deu um exemplo. Esse homem não vai estar nem perto do tribunal de Cristo, porque se esse homem aplicar um julgamento no mundo, vai ser um tribunal injusto.
Olha, se o que esse homem falou é o que os calvinistas falam, mas se os exemplos que ele deu, se o que ele falou é a maneira com a qual Deus da Bíblia, Yahweh, Yahvé, Jeová, YHWH, né? O Deus e o seu Filho for julgar o mundo, Alá é superior a Deus e Mohammed é superior a Cristo. Se Deus for julgar o mundo de conformidade com o que eles pregam. É uma injustiça terrível. Eles falam, é justo? Aí você vai falar, é justo. Aí você vai questionar, eles coloca lá na sua cara Romanos 9. Barro não questiona Deus, não questiona o oleiro. É justo e ponto, acabou. É justo uma vírgula. Então, irmãos, vocês têm que assistir esse vídeo, tem que ter paciência, tem que ler. Vai assistir, mas vai ler. Tá? Vai ler, pode me assistir, mas vai ler a Bíblia. Muitos irmãos já estão lendo. E depois que vocês assistirem esse vídeo, toda essa série, não vai ter ponto na carta do apóstolo Paulo, principalmente Romanos em Gálatas, onde ele fala de lei, de obras da lei, de mandamentos, graça, que vocês não entendam. Não vai ter ponto, vocês vão entender tudo certinho, irmão. Vai ficar uma coisa clara, você vai ler a epístola assim, vai ficar maravilhado. Se conhecer as duas casas de Israel, melhor ainda. Conhecer as festas, vai ficar um caminho limpo. Conhecer esses dois pontos ainda, sabendo lei, graça, justificação, vai ficar a coisa mais linda se ler a epístola. Vai ficar uma diversão, não vai ser aquela coisa que você tem que se empenhar, pôr força para não dormir. E olhe lá se vai ler. Tem pessoas que se esforçam e lê para no final falar, eu li, mas não entendeu. Leu, mas não entendeu. Não entendeu por quê? Não anotou. Porque não anotou, não conseguiu ver as aparentes contradições que Paulo fala sobre a lei. Os calvinistas deixam passar tudo isso porque eles pegam textos selecionados para sustentar a mensagem deles, não a de Deus, a deles. Por isso, mas se você ler, fizer uma timeline, ver todas as vezes que Paulo fala sobre a lei, é interesse da pessoa, né? Se fosse uma faculdade, um cursinho para te pôr numa área de serviço melhor, a pessoa faria tudo isso, mas é só para ensinar, então vamos ver quem ensina. Um dia eu vou encontrar alguém que ensina e eu aprendo. E outra, não precisa estudar tanto assim para ser salvo. Fui salvo, então tá bom. Tá todo errado esse pensamento. Todo errado. E tem gente querendo que Jesus venha agora. Esperando Jesus a qualquer momento. Ou seja, deixa as profecias que ele prometeu tudo pro lado. Não precisa se cumprir o cenário profético. Não precisa da igreja conhecer os mistérios dele. Do jeito que a igreja tá aqui, é a esposa que ele deseja. Então ele pode vir a qualquer momento. Jamais Jesus vai vir a qualquer momento, ele vai vir pegar o quê? Um bando de arrogantes sem conhecimento da palavra que vive a sua própria vida para si mesmo? Jesus não vai vir pegar uma esposa assim. Certo, irmãos? Então é o seguinte, vocês têm que compreender muito bem sobre a expressão obras da lei debaixo da lei. Por quê? Porque vocês já cansaram de ouvir no vídeo passado. Porque essas expressões, dentro delas, às vezes você vai ver Paulo falando de obras da lei aqui, obras da lei lá embaixo, e aí no contexto está a palavra justificação, vida eterna. Então não é só olhar para justificação e vida eterna. Essas palavras justificação, vida eterna, salvação aparecem em contraste de obras da lei, não obras do homem. E aí, para piorar a situação e para alongar os vídeos, os ensinos, os calvinistas não querem nem saber se essas obras da lei é sacrifício da carne, se é alguma obra justa do homem ou se é os 10 mandamentos. Tudo é obra e ninguém é salvo por isso. Você foi salvo porque foi eleito antes da fundação do mundo, e quem foi vai praticar os 10 mandamentos não para ser salvo, e sim como para demonstrar que você foi um salvo, a evidência da salvação, no caso seria, né? E isso é uma mensagem totalmente contraditória, aborrecedora. Deus aborrece essa mensagem, ele odeia essa mensagem, ele odeia porque torce o caráter dele. Outra, guardar os mandamentos de Deus é fé. Isso já foi demonstrado desde Adão. Desde Adão. É lei. Ninguém pode ir contra isso. Adão e Eva estavam debaixo da graça de Deus ou não estavam? Eles estavam. Eles mereciam tudo aquilo? Não. Ainda Deus sabia que eles iam pecar. Pecado é não guardar o mandamento de Deus. Agora veja bem, eles foram avisados da morte. No dia que vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Ou seja, no dia que vocês desobedecerem a minha lei, estão debaixo da minha graça, mas desobedecendo a minha lei, vocês vão morrer. E mesmo assim eles continuaram debaixo da graça de Deus, porque Deus não matou eles na mesma hora. Deus deixou eles viverem, frutificarem, vão morrer, porque o salário do pecado é a morte, é daí que Paulo tira essa expressão, e vai produzir frutos para se cumprir a promessa que de um dos filhos de Eva, chamado de filho do homem,
iria pisar a cabeça daquela serpente no futuro. Entendeu? Aí Deus ia remontar todo um quadro profético para mostrar que essa semente da mulher seria o filho, e o filho teria um corpo, e nós também faríamos parte dessa promessa, porque nós somos o corpo desse filho. Então, Paulo, em Romanos 16, ele fala: em breve Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Mas a promessa foi para o filho do homem. Entendeu? Mas Deus desenvolveu todo um quadro profético para que Paulo, os apóstolos, entendessem que Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, então Satanás vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Tudo isso ele fala em Romanos. Ele não vai ficar focado nisso, mas ele fala. Aí então, irmãos, os 10 mandamentos é apenas isso daí que eles falam, não é graça. Guardar os 10 mandamentos não é graça. Graça não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a lei. Negativo. Adão desobedeceu a lei de Deus, o que aconteceu? Morreu. Eles foram avisados da morte. É engraçado que eles foram avisados de coisas que ainda não se via. Não tinha ninguém, Deus não matou ninguém antes deles, para eles verem que ia realmente morrer. Claro que eles sabiam que era morte, Deus explicou, não está escrito, mas tem que ter. Nem tudo tem que estar escrito, né? Mas eles teriam que saber o que é morrer. Se afastar de Deus, parar de fazer as coisas para Deus, né? O afastamento do Senhor já foi a morte. Mas eles foram avisados de coisas que ainda não se viam. Então, se eles quisessem obedecer à palavra de Deus, se eles obedecessem, seria fé. Eles tiveram fé nisso. O escritor de Hebreus diz: Noé, sendo avisado de coisas que ainda não se viam, preparou a arca para a salvação dele e da sua casa. Quais eram as coisas que ele foi avisado e ainda não se via? Destruição sobre castigo, a própria chuva, a inundação na terra. Nada disso ele tinha visto como exemplo. Ele foi avisado de coisas que não se viam. E foi justificado pela fé, porque ele creu. Qual é a prova que ele creu? Fez a arca, obras, entendeu? E realmente veio a promessa de Deus sobre o mundo. Mesma coisa com Adão, eles foram avisados de coisas que ainda não se viam. Ao obedecer a lei de Deus seria fé. Ao desobedecer, falta de fé. É a mesma coisa com os 10 mandamentos de Deus, já que ele é ministério do Espírito na nova aliança. Lei sendo posta no coração do homem. Entendeu? Obras da lei não tem nada a ver com mandamentos. Aliás, as obras da lei, elas vieram a existir por causa da transgressão dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Então, é uma falta de conhecimento bíblico muito grande. Então, por não se entender essas coisas, por não entender a transição das alianças, como foi remontadas as cartas, cria-se calvinismo. Então, é muito importante essas expressões obras da lei, debaixo da lei, e se aprofundar nesse assunto mesmo. Tão importante é que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas focado nisso. 2 cartas. E ainda tem outras cartas que não aparece a expressão obras da lei, mas você olha, sabendo o que é obras da lei, você vê que purinha ela é obras da lei do começo ao fim. Hebreus, por exemplo. Tá bom, irmãos? Essa foi a introdução do vídeo para a gente começar a falar do assunto. Recapitulei, mais ou menos resumi as coisas passadas. Vamos continuar na parte número 2.